Cristão, conheça a doutrina da regeneração do batismo. Parte 1, 31 de agosto de 2023. Ele disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai as boas novas a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. No versículo anterior ao que acabei de ler, encontramos nosso Senhor Jesus Cristo nos dando uma visão do caráter natural dos apóstolos que ele escolheu para ser os primeiros ministros da palavra. Aparentemente, eles eram homens de paixões semelhantes às nossas e precisavam ser repreendidos assim como nós. Quando nosso Senhor enviou os 11 apóstolos para pregar o Evangelho a toda criatura, ele apareceu a eles enquanto comiam. Ele os repreendeu por sua falta de fé e sua obstinada recusa em acreditar naqueles que ouviram depois que ele ressuscitou. Marcos 16, 14. Desta repreensão, podemos certamente concluir que, para pregar a palavra, o Senhor se contentou em escolher homens imperfeitos, homens que em si mesmos eram muito fracos na graça da fé, aquela qualidade muito importante na qual deveriam ter se destacado. A fé é a graça conquistadora e, de todas as coisas, o principal pré-requisito para o pregador da palavra. E, no entanto, os homens honrados que foram escolhidos para serem os líderes da cruzada divina precisavam de uma repreensão quanto à sua incredulidade. Por que isso aconteceu? Por que, meus irmãos? Porque o Senhor ordenou cada vez mais que tivéssemos estes tesouros em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você encontrar um ministro perfeito, então o louvor e a honra de sua utilidade podem ser atribuídos ao homem, mas Deus muitas vezes tem o prazer de selecionar para utilidade eminente homens que são obviamente honestos e sinceros, mas que têm alguma fraqueza evidente pela qual toda a glória é tirada deles e colocada sobre Deus e somente sobre Deus. Que nunca se assuma que nós, ministros de Deus, desculpamos nossas faltas ou fingimos ser perfeitos. Trabalhamos para andar em santidade, mas não podemos afirmar ser tudo o que desejamos ser. Não baseamos as reivindicações da verdade de Deus na impecabilidade do nosso caráter, mas no fato de que vem dele. Você acreditou, apesar de nossas fraquezas e não por causa de nossas virtudes. Se de fato você tivesse acreditado em nossas palavras por causa de nossa suposta perfeição, sua fé estaria na excelência do homem e não no poder de Deus. Frequentemente chegamos a você com muito tremor, lamentando nossa tolice e fraqueza, mas entregamos a você a palavra de Deus como a palavra de Deus e imploramos que você a receba, não como vindo de nós, pobres mortais pecadores, mas como procedendo do Deus eterno, santo e triuno. Se você receber desta forma, nosso Senhor, depois de nos dar uma visão do caráter das pessoas que Ele escolheu para proclamar sua verdade, passa a entregar aos campeões escolhidos sua comissão para a guerra santa. Peço que observe as palavras com cuidado solene. Ele resume em poucas palavras a totalidade do trabalho deles e, ao mesmo tempo, prediz o resultado disso, dizendo-lhes que alguns, sem dúvida, acreditariam e seriam salvos, e alguns, por outro lado, não acreditariam e certamente, portanto, seja condenado, isto é, condenado para sempre ao castigo da ira de Deus. As linhas que contêm a comissão de nosso Senhor ascendido são certamente da maior importância e exigem atenção devota e obediência implícita, não apenas de todos os que aspiram à obra do ministério, mas também de todos os que ouvem a mensagem de misericórdia.
Uma compreensão clara dessas palavras é absolutamente necessária para nosso sucesso na obra de nosso Mestre, pois, se não entendermos a comissão, então não é provável que a cumpramos adequadamente. Alterar essas palavras seria mais do que impertinência, envolveria o crime de traição contra a autoridade de Cristo e os melhores interesses das almas dos homens. Oh, que a graça seja muito vigilante aqui. Onde quer que os apóstolos fossem, eles encontravam obstáculos à pregação do Evangelho. E quanto mais aberta e eficaz era a porta da expressão, mais numerosos eram os adversários. Esses bravos homens empunharam a espada do Espírito e puseram em fuga todos os seus inimigos. E isso eles não fizeram por habilidade e engano, mas fazendo um corte direto no erro que os confrontou. Eles nunca sonharam por um momento em adaptar o Evangelho aos gostos impuros ou preconceitos do povo, mas, ao mesmo tempo, direta e corajosamente, eles derrubaram com ambas as mãos a poderosa espada do Espírito no centro do erro oposto. Agora, hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, meu ajudador e defesa, tentarei fazer o mesmo, e se eu provocar alguma hostilidade, se eu, ao falar o que acredito ser a verdade, perder a amizade de alguns e incitar o ódio de outros, não posso evitar. O fardo do Senhor está sobre mim e devo libertar minha alma. Tenho relutado em empreender o trabalho, mas sou forçado a isso por um sentimento terrível e avassalador de dever solene. Como estou prestes a comparecer perante o tribunal de meu mestre, neste dia, se é que alguma vez em minha vida prestarei meu testemunho da verdade e correrei todos os riscos. Estou contente em ser jogado fora como mal, se assim for, mas não posso, não ouso me calar. O Senhor sabe que não tenho nada em meu coração a não ser o mais puro amor pelas almas daqueles a quem sinto urgentemente chamado a repreender severamente em nome do Senhor. Entre aqueles que ouvem e irão ler este estudo, um número considerável irá me criticar, se não me condenar, mas não posso evitar. Se eu perco o seu amor por causa da verdade, então estou triste por você, mas não posso, não ouso fazer de outra forma. Minha alma não me permite que eu me cale por mais tempo, quer você aprove ou não, devo falar. Eu já busquei sua aprovação? É doce para todos ser aplaudido, mas se por causa do conforto, da respeitabilidade e do sorriso dos homens, qualquer ministro cristão retiver uma parte de seu testemunho, seu mestre no final exigirá uma prestação de contas. Neste dia, estando na presença imediata de Deus, falarei honestamente o que sinto, conforme o Espírito Santo me capacitar, e deixarei o assunto com vocês para julgar a respeito, pois vocês responderá por esse julgamento no último grande dia. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.